de sermões aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Esse é o nosso 11º sermão na carta aos Hebreus. Nem eu tinha percebido que já estávamos com 11 sermões, contando com o de hoje, na carta aos Hebreus. Então, depois, irmãos, aqueles que quiserem, alguns irmãos já até haviam me pedido, e até eu tenho enviado constantemente os sermões para os irmãos, né? Os líderes de célula eu tenho colocado ali, mas alguns irmãos pediram conjunto. No final, a hora que eu terminar de pregar toda a série, eu vou disponibilizar todos os sermões no grupo da igreja, e os irmãos que quiserem acessar os sermões. Ali também tem várias notas de rodapé que vão remeter a alguns livros que eu tenho usado para ferramenta dos sermões, então você pode acompanhar ali também. Espero que seja bênção na sua vida. Nós demos uma pausa na série por um período. Semana que vem temos eleição de oficiais aqui na igreja e nós instruímos a igreja com respeito tanto ao sistema de governo quanto àquilo que nós devemos buscar em irmãos para elegê-los como presbíteros e diáconos na igreja. E agora nós voltamos para essa série muito importante que é a carta aos Hebreus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fato de Jesus ser o prefeito e sumo sacerdote dessa nova aliança. Para isso, nós vamos nos valer dos 10 primeiros versículos do capítulo 5 de Hebreus, que nos diz o seguinte, Hebreus 5, de 1 a 10. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos conduza no estudo da mensagem. Mais uma vez nós te louvamos por todos os atos desse culto, Senhor. O Senhor tem sido glorificado aqui na sua igreja por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E agora, Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor seja glorificado na sua santa palavra, que ao expor a sua palavra, Senhor, o poder do teu evangelho tome os nossos corações e o Senhor vá formando convicções no nosso interior, convicções profundas, que de fato, Senhor, nos fortaleçam na fé cristã, de maneira a nós firmarmos o pé caminhando contigo todos os dias. Fala conosco na tua palavra nessa noite em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só rememorar aquilo que nós já vimos até aqui, nos 10 primeiros sermões. Quero fazer um pequeno resumo, basicamente, sobre o motivo pelo qual a carta aos Hebreus foi escrita. É importante nós lembrarmos que essa carta ela foi dirigida inicialmente a cristãos que estavam se convertendo e eram judeus anteriormente. E esses que haviam se convertido do judaísmo, eles estavam sofrendo perseguições por conta da sua fé. Perseguições vindas dos familiares, dos amigos, da sociedade, da sinagoga, do trabalho. Alguns deles perdiam o emprego, alguns deles estavam perdendo entes queridos da família, outros estavam sendo abandonados pelos seus amigos, e por conta dessa pressão, muitos deles estavam desanimando na fé, e até mesmo estavam desistindo de continuar seguindo a Cristo. É claro que nos nossos dias nós não temos esse nível de perseguição, pelo menos não em tantas áreas como nós tínhamos ali naquele primeiro século da era cristã. Mas o mundo hoje também não é muito afeito ao cristianismo. Nós vivemos num mundo que é hostil à fé cristã.
Um jovem numa faculdade, ao declarar-se cristão, ele vai ser automaticamente etiquetado, rotulado com algumas questões. Vão tentar forçá-lo a receber os conceitos desse mundo como sendo bons. Ele, inclusive, vai sentir a pressão de muitos não crentes querendo ensinar ele a ser crente. Muita gente que não lê um versículo da Bíblia querendo ensiná-lo como Deus age, como Deus é. São pressões em todas as áreas. O mundo em que nós vivemos não é um mundo receptivo ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Basta você levantar-se para falar contra o pecado e você vai perceber o quanto o mundo é hostil ao evangelho. Muitos cristãos são rotulados hoje de ignorantes, são rotulados de terraplanistas, são rotulados de lobotomizados, aqueles que estão debilitados no seu pensamento. Eu lembro uma vez que, conversando comigo, a pessoa perguntou, quase quis me rotular de terraplanista, né? Eu falei, eu acho que você não vai querer discutir comigo sobre o que eu penso na Terra, porque você vai optar que eu fosse terraplanista, né? Porque o terraplanista não ia ter muitos argumentos para discutir com ele. Somos taxados muitas vezes de radicais, quase que islamizaram o cristianismo. Hoje, se você falar que vive uma fé cristã genuína e que segue os conceitos da palavra de Deus, vão dizer, radical, você é uma pessoa intolerante. Então nós temos outros tipos de perseguição nos nossos dias, que não aquela perseguição tão atroz, mais no âmbito físico. E eu também não digo que a perseguição que nós temos hoje é uma perseguição velada, porque de fato ela não é. Ela é uma perseguição pública. Ela é uma perseguição midiática. Ela é uma perseguição que tenta calar a voz do evangelho. E por conta disso também, irmãos, muitas pessoas têm desanimado na fé. Quando não, nós vemos nascer igrejas ou crescer igrejas que já adequaram o evangelho a esse mundo, se tornaram igrejas mais tolerantes, ou com a palavra da moda, igrejas mais inclusivas, onde, na verdade, o que elas estão incluindo é os pecadores com seus pecados, sem que haja a necessidade de abandono de pecados, de assumir compromisso com Cristo. E isso é preocupante. Na verdade, isso já é uma espécie de apostasia, mesmo dentro da igreja. Porque, na verdade, Deus não está tão preocupado com os nossos róis de membros quanto Ele está com o nosso coração dobrado na sua presença. Quiçá, pela graça do Senhor, naquele rol de membros da igreja esteja escrito também o número perfeito dos salvos. Quiçá o Senhor leve todos aqueles que ali estão arrolados. Mas o critério de Deus não é aquele arrolamento no rol humano. O critério de Deus é uma conversão genuína. O critério de Deus vai muito além até mesmo do falar com os lábios. O critério de Deus perpassa o mais profundo dos corações. E aí, irmãos, nós percebemos claramente que muitos já têm abandonado a fé cristã. E é exatamente para combater o abandono da fé cristã que a carta aos Hebreus é escrita. O autor desta carta, ele começa a mostrar toda a supremacia de Cristo em relação a qualquer tipo de religiosidade que eles pudessem se aferrar até então. Jesus é apresentado como singular e superior a todas as outras expressões de religiosidade. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória do seu ser, o sustentador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, aquele que está assentado à destra do Pai e sustenta de lá todo o universo. Cristo é apresentado como superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. Cristo o suplanta em pessoa e em ministério. E nessa perspectiva, o autor de Hebreus, mostrando essa supremacia de Cristo, ele tem a intenção de aquecer os corações dos irmãos, falando, olha, nada que vocês possam ganhar ou deixar de perder por causa de Cristo é vão. Cristo é superior a qualquer outra coisa. E nesse sentido, a partir do capítulo 4, final do capítulo 4, o autor de Hebreus começa a apresentar os benefícios de um dos aspectos de Cristo que é pouco falado. Até comentei hoje pela manhã, quando nós vamos escolher canções para cantar nos cultos, né? Seja eu ou outro pregador, o Vinícius, Lennon, o presbítero Rinaldo, qualquer outro pregador que vem à igreja, nós temos o costume de perguntar para ele qual é o tema do sermão, qual texto ele vai ler. Por quê? Há um interesse em que a liturgia seja uma liturgia equalizada com o sermão,
para evitar que o pastor esteja pregando sobre paz e a banda esteja cantando Homem de Guerra é Jeová, né? A mensagem fica meio dúbia. Imagina você aqui, povo, homem de guerra, Jeová, e o pastor falando sobre a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, nós buscamos escolher canções na liturgia que estejam adequadas àquilo que será pregado, porque a palavra é o central do culto, irmãos. O que tem de mais importante no culto é a ministração da palavra. E pasmem, praticamente nós não temos canções, ou nós não temos cantado canções que falem sobre o sacerdócio de Jesus. Nós falamos isso até de maneira paralela, de maneira alusiva ao sacerdócio de Jesus. Escolhemos canções que aludem ao sacerdócio, mas nós não temos canções que falem diretamente desse sacerdócio santo de Cristo Jesus. E essa é uma doutrina muito importante que o autor de Hebreus vem enfatizar, o sacerdócio de Jesus. Ao bem da verdade, ele começa tratando dessa doutrina a partir do versículo 14 do capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, folheie aí na página anterior, para que nós encontremos isso. Na página anterior, a partir do versículo 14. Mas nós vamos projetar também de Hebreus capítulo 4, onde desde lá, o autor aos Hebreus, ele vem falando sobre os benefícios que nós temos acerca dos sacerdotes de Jesus. Diz assim o texto: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Percebam, irmãos, que nós vimos os grandes privilégios que nós recebemos por desfrutarmos desse sacerdócio de Jesus. Ele intercede por nós, ele infunde perseverança nas nossas vidas, ele se identificou conosco na sua morte para nos identificar com ele pela graça na sua ressurreição, e ele nos oferece misericórdia e socorro, ajuda para o momento oportuno. É o sacerdócio de Jesus. E nessa perspectiva, hoje eu quero ampliar um pouquinho essa visão de sacerdócio, esse pensamento sobre sacerdócio, essa doutrina do sacerdócio de Cristo Jesus. E nós vamos basicamente abranger dois grandes aspectos. O primeiro é o ofício do sacerdócio de acordo com as Escrituras. Deus levantava homens para o sacerdócio, mas como deveria ser esse ofício? E depois nós vamos mostrar, como Cristo, o sumo sacerdote perfeito, como cumpriu-se nele cada um desses ofícios. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar com os irmãos o ofício do sacerdócio de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos mostra aqui, pelo menos nesse texto das Escrituras, três aspectos que envolvem o ofício sacerdotal. O primeiro deles é que o sacerdote trata de coisas espirituais. O segundo é que o sacerdote, ele tem que se identificar com as pessoas pela sua experiência. E o terceiro é que o sacerdote deve ser levantado unicamente, exclusivamente por Deus. Com respeito ao primeiro aspecto, de que ele trata de coisas espirituais, observe o que nos diz o versículo 1 do capítulo 5 de Hebreus. Diz: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Veja bem que o autor deixou muito bem delimitado qual era a função sacerdotal do Antigo Testamento. Quando nós apontamos para Cristo como sacerdote, ou quando nós entendemos qualquer ministério sacerdotal, mesmo do Novo Testamento, pastores, presbíteros, bispos, enfim, os ministérios ordenados nesse sentido nos nossos dias, nós precisamos olhá-los pela ótica das Escrituras. E o ministério sacerdotal é eminentemente voltado para questões espirituais. O sacerdote, na Bíblia, tanto no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, e culminando na pessoa de Cristo Jesus, ele funciona como uma espécie de elo entre Deus e o mundo. Para que nós relembremos, Deus fez a criação toda perfeita. Nos seus 6 dias ele ordenou, vimos isso aqui a semana passada com o reverendo Heber, e no 6º dia Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e o colocou no Éden para cultivar
e cuidar do Éden. Estava indo tudo perfeito, até a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva sucumbiram à tentação da serpente e se tornaram pecadores. E no seu pecado todos nós também caímos. Acontece que Deus veio na viração do dia ter com Adão e Eva. E a partir dali as coisas já não eram mais as mesmas. Adão já estava amedrontado, fugindo da presença de Deus. Adão havia cozido para si uma roupa de folhas, costurado uma roupa de folhas para si, tentando esconder as suas vergonhas, porque agora ele estava envergonhado diante de um Deus que a tudo perscrutava. Deus, quando chega no jardim, Adão estava escondido e Deus lhe chama para conversar. Acontece que havia uma penalidade para com o pecado. O pecado havia feito separação entre Deus e o homem. Até então, no Éden, irmãos, estava tudo perfeito. Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão, conversava com Eva. Imagina como deveria ser uma conferência santa e prazerosa, o Senhor com Adão e Eva. Eu imagino o Senhor perguntando como estava sendo desfrutar de toda aquela beleza perfeita, como era prazeroso cuidar do Éden. Eu imagino, isso é uma imaginação minha, não está nas Escrituras, mas eu imagino Adão com louvor nos seus lábios, falando para Deus: Deus, hoje nós descobrimos uma planta nova, uma flor nova, hoje nós tivemos o prazer de desfrutar do sabor de uma nova fruta. Senhor, esse lugar é o paraíso, aleluia, louvado seja o seu nome. E continuaria assim, até que eles resolveram não mais estar debaixo do governo de Deus. Isso causou uma ruptura. E a partir daí, nós vemos Deus, em primeiro lugar, ele mesmo já agindo como um sacerdote. Que Deus chegou para Adão e falou: a sua maneira de cobrir pecados não funciona, Adão. Essas roupas, elas não funcionam para encobrir suas vergonhas. E Deus já foi e matou um animal e fez roupas de pele e deu para Adão e Eva. Já mostrando que alguém teria que morrer no lugar deles para que as suas vergonhas fossem encobertas. Deus também estabeleceu algumas penalidades aqui por conta do pecado. Para a mulher, com dores, você vai ter os seus filhos. Foi um grande tempo aí que ninguém queria parto normal, depois agora voltou, é moda, né? Eu acho que essas coisas são meio cíclicas aí, né? Mas mesmo as que vão para o parto normal, ou aquelas que, mesmo não querendo parto normal, mas experimentam uma bolsa estourando, ou algumas contrações, sabem o quanto é doloroso. Por quê? Isso é uma penalidade estabelecida por Deus. Agora, um dos atos mais maravilhosos, que é a maternidade, será gerado com dores. Deus estabeleceu uma penalidade para a serpente também. Falou: a partir de agora, o filho da mulher, essa que foi tentada, você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Também sobre Adão teve uma penalidade, talvez a mais dura de todas com certeza a mais dura de todas as penalidades. Diz Adão: agora por sua causa, toda a terra é maldita. Agora, Adão, o cuidado com a terra vai ser diferente. Agora vão crescer ervas daninhas, agora vão ter espinhos, agora as coisas vão ser complicadas. Agora a terra não lhe dará o fruto de maneira gratuita. Você terá que sulcar a terra, você terá que lavrá-la, ará-la, para que ela dê o fruto no suor do seu trabalho. E sobre eles ainda instituiu mais uma penalidade: os tirou do paraíso, os expulsou do Éden, para que nunca mais ali eles voltassem. Houve uma ruptura. E desde então Deus estabeleceu um sistema para que o homem fosse ligado a ele novamente. No Antigo Testamento Deus vem fazendo isso de maneira didática, e ele levanta quem? Os sacerdotes para isso. Em Israel, o sacerdote tinha uma função especial. Ele era a pessoa que tinha a tarefa de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Agora, de tempos em tempos, o povo precisava oferecer sacrifício. E a ideia aqui, irmãos, não é que Deus se agrada tanto de sacrifício. A Bíblia mesmo diz que ele nem se agrada tanto de sacrifício. A ideia é que o povo fosse didaticamente e constantemente lembrado dos seus pecados, da ruptura, de que agora, diante de Deus, eles só teriam acesso através de alguém que morreria no lugar deles. Por quê? Qual era a penalidade do Éden? Se comerem da fruta, certamente morrerão.
Então o sacrifício não aponta para um Deus mau, mas para um Deus misericordioso, que aceitou algo no lugar da sua vida, para que a sua vida fosse preservada. Daí a importância deles cuidarem de um novilho perfeito, ou de um carneiro perfeito, ou uma pombinha, uma farinha, conforme a condição de cada um, mas eles precisavam cuidar daquele animal durante todo aquele período de ano, para que eles oferecessem aquele animal didaticamente no lugar dos seus pecados. Haja visto um dos motivos que Jesus foi contra os vendilhões que estavam no templo, lá já no Novo Testamento. Estamos dando um salto aqui, coisa 1000 e poucos anos, né? Lá no Novo Testamento, Jesus foi contra os vendilhões do templo. Por quê? A ideia inicial dos vendilhões do templo era basicamente o seguinte: você vem de longe, trazendo seu animalzinho para oferecer como sacrifício, né? Eu imagino que eles morassem na cidade do lado, vamos lá, que eles morassem aqui em Guaraçu, e que o templo de Jerusalém fosse aqui. Então eles tinham que trazer esse animal andando, irmão. Não tinha carro de boi, não dava para mandar um animal para o Sedex, né? Não tinha nenhum tipo de Uber animal que você podia chamar e colocar o bichinho e trazer. Você vinha andando com ele pela estrada para oferecer sacrifício. Então eles falaram: olha, para facilitar para vocês, a gente vai criar um animal aqui, um animal coxé, puro, santo, da maneira correta, e vocês guardam o dinheiro, vem, compra aqui e oferece. Acontece que o coração do homem pecaminoso, né? Eles viram nisso uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E a partir de um dado momento, eles falaram: agora o de vocês já não serve mais, porque eu não sei como é que você criou. Eu não sei se você cuidou direitinho. Aqui eu sei que eu cuidei direitinho. Então agora só vale o meu. Mas para além de uma espécie de alijamento social, e muitas pessoas pegam esse texto imaginando que Jesus ficou bravo apenas porque os vendilhões do templo estavam ganhando dinheiro ou afastando os pobres das ofertas. Não é isso. Há um outro aspecto muito importante, que é o aspecto espiritual. A partir do momento que aquelas pessoas não precisavam cuidar daquele animal, que aquelas pessoas não tinham aquele exercício didático em fazer com que aquele animal crescesse da maneira como Deus diz, sem mancha, sem mácula, comendo corretamente, automaticamente eles estavam empreitando para aqueles homens o cuidado sobre os seus pecados, e estavam afastando o ensino didático do coração acerca dos seus pecados. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Tem muita igreja que trocou o evangelho pelo dinheiro, por exemplo. Venham para o gasofilar, se traz dízimo, traz oferta. Irmãos, é muito mais fácil pagar. Quando nós trazemos dinheiro, se nós pudéssemos comprar o céu por dinheiro, seria muito mais fácil. Porque isso não requer de nós nenhum tipo de sacrifício do coração, de um coração dobrado diante de Deus. É como se Deus tivesse aberto um grande balcão de negócio e falou: quem dá mais, vamos aqui, ó. Quem mora mais perto do trono aqui, o lote é tanto. Quem mora um pouquinho mais longe, na periferia do céu, né? Não tem isso. Por que não tem isso? Porque o nosso problema nunca foi dinheiro. O problema do céu nunca foi dinheiro. Deus não está preocupado com o dinheiro. Deus está preocupado com os nossos corações. E é por isso que o sistema sacerdotal foi estabelecido, exatamente para que o povo tivesse a responsabilidade de cuidar de um substituto perfeito. Eles precisavam olhar para aquele substituto, que era levado ao sacerdote, que oferecia aquele substituto em sacrifício no lugar deles. E Deus aceitava a oferta. E se cumpriu perfeitamente em Cristo, quando Deus mesmo ofereceu o substituto perfeito. Deus mesmo ofereceu o seu Filho em nosso lugar. Mas nós precisamos continuar nos lembrando pelo poder do Evangelho. Nos lembrando que nós fomos separados por conta dos nossos pecados. Nesse sentido, o ministério pastoral se assemelha a esse modelo sacerdotal, no aspecto de proclamar o Evangelho. É claro que hoje não temos mais sacrifícios oferecidos, Cristo ofereceu de uma vez por todas, mas hoje o ministério sacerdotal precisa falar de Cristo, é apontar para Cristo. Apontar para Cristo morrendo no nosso lugar, pelos nossos pecados. É apontar para o perigo do pecado deliberado. Aqui é interessante no versículo 1, ou melhor, no versículo 2, diz que o sumo sacerdote é capaz de se compadecer dos ignorantes. Em outras versões, falam sobre os pecados do tempo da ignorância. A ideia aqui não é de ignorante, pessoa que não tenha conhecimento.
A ideia aqui é daqueles deslizes naturais que nós temos. Aqueles que são fruto da nossa própria pecaminosidade. Os sacrifícios são oferecidos por esses, por aquele escape, por aquilo que você não deu hoje. Hoje foi tenso. Porque pelo pecado deliberado, Hebreus 10, 26 diz que não há nem sacrifício. Por isso que nós precisamos ser lembrados do Evangelho. Porque senão nós temos uma tendência de declararmos-nos cristãos, mas vivemos como se Cristo não tivesse ideia aí para a gente. Então o sumo sacerdote, ele trata desses aspectos espirituais. É por isso que a tarefa do pastor não é subir no culto para pregar para você ser feliz. É claro que eu quero que você seja feliz, mas eu não estou muito preocupado se você vai ser ou não. Porque a sua felicidade não depende de mim. Ela não depende das minhas palavras. A sua felicidade será plena, mesmo no meio da luta, se você estiver com Cristo. E a sua felicidade será muito maior, se lá naquele último dia, você ouvir o seu nome sendo chamado pelo Senhor. Sua felicidade vai ser esfuziante e inimaginável. Se ao tocar da trombeta, você ouvir, venha, bendito do meu Pai. Ai, irmão, chega a me arrepiar aqui. Se fosse uma Assembleia de Deus aqui, tinha caído o chão aqui já. Nós estava aqui, aleluiado aqui. Porque, de fato, isso é matéria de glórias a Deus. É matéria de aleluias ao Senhor. Uma alegria que nos toma. A tarefa do pastor não é animar o auditório. Olhando para o sacerdócio do Antigo Testamento e do sacerdócio perfeito de Cristo, não é de dizer coisas agradáveis aos ouvidos, mas é apontar para o sacrifício oferecido por Deus em nosso lugar. E isso é eminentemente espiritual. A função sacerdotal, quer no Antigo Testamento, quer em Cristo Jesus, quer nos nossos dias, não tem a ver com querer controlar a vida de ninguém, dar palpite na vida de ninguém, mas em orientar biblicamente para que a pessoa esteja livre nos caminhos e seguindo a Cristo. Então esse é o primeiro aspecto do ofício sacerdotal de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com a Bíblia. Trata de coisas espirituais. O segundo é que o sacerdote também precisa se identificar com as pessoas pela experiência. Versículos 2 e 3, ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Veja bem, Deus poderia escolher um grande anjo, um anjo forte, né? O povo aí tem uns anjos aí meio preferidos, né? Miguel, acho que o Miguel é o mais famoso deles, o Gabriel, né? Mas por que ele não fez isso? Quem precisava ser remido eram homens. Homens pecaram. Deus levantou homens para identificar-se com homens. E quando veio o Filho ao mundo, ele veio em forma humana. Veio como homem, identificando-se conosco na semelhança dos nossos pecados. Cristo sem pecado, para que nós nos identificássemos com ele na semelhança da sua salvação. Nesse sentido, o sacerdócio deve ser exercido por alguém que seja capaz de compreender a fraqueza humana e ministrar aquele mais débil, aquele que é limitado, aquele que é mais fraco, aquele que é tardio em entender. E é nesse sentido que nós temos também um aspecto de ignorante aqui. Ignorante aqui não é aquele que... palavra ruim de falar, né? Não é aquele que é burro, como dizem por aí, né? É ruim de falar isso, né? O ignorante aqui é o débil, é o limitado. É aquele que às vezes ouvindo 1, 2, 3, 10 vezes, ainda continua com a dificuldade de andar nos caminhos do Senhor. É aquele que muitas vezes é rodeado pelos seus pecados. É preciso compreender a fraqueza. É interessante que ele levanta um sumo sacerdote assim, humano, o primeiro levantado foi Arão. Exatamente porque, por conta de ter que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, ele se identifica com os pecados dos outros. O sumo sacerdote tanto deve lidar com os pecados dos irmãos quanto com os seus próprios pecados. Ele não oferecia apenas sacrifício pelos outros, tinha uma hora que ele tinha que oferecer por si também. Reconhecendo que era pecador, porque Deus requer uma identificação.
Ele deve oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo povo. Deve ser alguém totalmente envolvido nas necessidades humanas, identificando-se na ministração e oferecendo sacrifícios também por si. O sacerdote deve ter a capacidade de compadecer-se. E aqui, quando diz aqui no texto o aspecto de compadecer, aqui é uma palavra diferente de outras palavras que nós temos por tradução de compadecer na Bíblia. Na verdade, o termo compadecer aqui, ele é um termo que não tem uma tradução direta, ele é uma expressão. É uma ideia de encontrar um equilíbrio. Não existe uma palavra específica que possa ser traduzida pelo termo grego usado aqui, trazido como compadecer. A ideia é de ter uma percepção equilibrada, de equilibrar dois aspectos, tanto a bondade e a santidade plena de Deus, que requer perfeição, quanto a nossa profunda pecaminosidade, e encontrar isso num sacrifício em que Deus bondosamente recebe algo em nosso lugar e nós conscientemente entendemos que era a gente que precisava morrer e pela misericórdia de Deus Ele aceitou um sacrifício no nosso lugar. A ideia aqui é de encontrar esse equilíbrio, reconhecendo as limitações humanas e a enormidade da graça de Deus. O sacerdote, ele deve ser aquele que leva o povo a entender isso. Falar, irmãos, Deus é santo e perfeito. E por conta disso, pecado algum pode adentrar o seu céu. Então, se porventura nós fomos encontrados em pecado, não temos acesso a esse céu de forma alguma. Mas Deus é tão santo e perfeito quanto bondoso, amoroso e misericordioso. E por conta dessa bondade, graça e misericórdia e amor, Deus nos dá gratuitamente, Ele aceita gratuitamente um sacrifício em nosso lugar. No Antigo Testamento, esse sacrifício apontava para Cristo, até que o Redentor veio. E hoje nós entramos pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos que Deus de fato recebeu o sacrifício de Jesus e nele nós fomos incluídos. Nós encontramos o equilíbrio, onde a nossa pecaminosidade é redimida, é perdoada, e nós somos apresentados diante do Deus Santo, santificados pela oferta que Ele mesmo fez por si. Nesse sentido, o ministério pastoral, ele é um ministério onde o pastor prega para outros, mas tem que se submeter à mesma mensagem pregada. Ele oferece um remédio, mas ele precisa beber daquele remédio. Porque ele precisa do mesmo evangelho, da mesma misericórdia, da mesma graça. Por fim, o sacerdote humano deve ser alguém que é levantado por Deus. E aqui é outro aspecto muito importante, principalmente nos nossos dias, irmãos. Versículo 4 diz, e ninguém toma essa honra sobre si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O sacerdote não pode ser alguém que se autodesignou, autoordenou. Porque dormiu assim, acordou de manhã e falou, acho que eu sou um sacerdote. A partir de hoje eu sou pastor. A partir de hoje, pastor já é um cargo pequeno dentro da megalomania humana aí, dos dons ministeriais, né? Gente acorda bispo, outros acordam apóstolos, né? Já tem o pai apóstolo, é verdade, irmãos. Eu sei que são títulos assim que a gente ri, mas tem um autodenominado pai apóstolo. Tem um outro autodenominado patriarca. Você entende a enormidade da megalomania do coração? Que para o patriarca, ele está se igualando aos 3 grandes nomes do Antigo Testamento. Abraão, Isaac e Jacó. Nomes por quem Deus é chamado. Eis o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando alguém se autodenomina patriarca, ele está dizendo agora é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e do Zé da esquina ali que acordou doido e achou que ele está no nível desse espião. Você entende como é que o coração humano é complicado? E aqui a gente vê que é Deus quem levanta sacerdotes. Sacerdócio não é algo do coração humano. Ele não é um ofício que o homem assume sobre si, mas ele é um chamado, ele é uma vocação. Ele o era no Antigo Testamento, ele foi manifestado na pessoa de Cristo e ele o é até hoje. Hoje, por exemplo, nós aferimos esse chamado através de várias questões.
desde a análise da igreja, desde períodos probatórios, onde as pessoas precisam ler, pregar, trabalhar, se envolver. É isso que você quer da sua vida? É para isso que Deus lhe tem chamado? Você tem se identificado com isso? Isso é fundamental, irmãos, porque hoje em dia também, muitas vezes, o coração é levado a crer em coisas que a gente não é. É assustador o número de jovens que têm abandonado seminários. Eu estudei com jovens, amigos, estavam na mesma sala que eu, professávamos o mesmo chamado. A questão não é que eles não se tornaram pastores. Alguns, de fato, não se tornaram, graças a Deus por isso. E quando eu falo graças a Deus por isso, é porque ser pastor não é a única maneira que você tem de servir a Deus. Tem muita gente que está no ministério pastoral, mas seria um ótimo presbítero, um ótimo diácono, ou seria um ótimo crente, sem nenhum cargo, servindo a Deus ali. Às vezes você colocar um cargo sobre esse irmão, você atrapalhou a vida dele. Porque ele não foi chamado para aquilo. Mas alguns dos meus colegas, irmãos, não é que eles abandonaram o pastorado, eles abandonaram a fé. E quando eu falo abandonar a fé, não é nem necessariamente sair da igreja. Eu tenho colegas de ministério que se tornaram inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Que pregam contra o evangelho. Isso é assustador. Mas por quê? Porque o ministério não é algo que você arroga para si. O ministério é Deus que faz. Eu lembro, nunca vou esquecer, do primeiro dia que eu fui levar o Rafa no seminário. Isso para mim marcou muito. Quem era o diretor do seminário de Campinas ainda era o reverendo Adão Carlos Nascimento. Isso para mim foi muito marcado, porque fui levar o Rafa, fui conhecer o seminário ali com ele, tal, andando. E aí a secretária falou, o reverendo Adão Carlos está aí, vocês não querem conversar com ele? Falei, vamos lá cumprimentá-lo, né? Aí ele nos chamou na sua sala, na sala do diretor do seminário, né? Falei, Rafa, pressão já no primeiro dia, né? E entramos naquela sala, né? Eu me apresentei, eu sou Alessandro e tal. Pastor, o Rafael se apresentou. Eu sou Rafael. E ele me cumprimentou. Seja bem-vindo, pastor. E cumprimentou o Rafa. Seja bem-vindo, pastor. O Rafa automaticamente, até no ato de humildade, corrigiu. Não, pastor. Eu não sou pastor. Eu sou seminarista. O reverendo Adão Carlos, amorosamente, olhou no fundo dos olhos dele. Não, você é pastor. Não é o seminário. Se você não é pastor, não é o seminário que vai te fazer pastor. Seminário já é o processo do lapidar de Deus para o ministério pastoral. Quem faz o pastor é o chamado. Tudo que vem depois é só o processo de Deus tratando. E aquilo mexeu comigo. Eu nem sei se o Rafa ficou tão impactado quanto eu, mas meus olhos brilharam. Quem faz o pastor é o chamado. Tudo demais é uma ferramenta de Deus. Por isso, irmãos, o sacerdote deve ser levantado somente por Deus. Não é alguém que se auto-intitula. Vou dizer mais, você vê alguém auto-intitulado, foge disso. É alguém que perdeu os eixos. É alguém que é guiado pelo seu próprio coração. O sacerdote deve ser capaz de reconhecer que ele não escolheu o trabalho. Antes, Deus o escolheu e lhe concedeu de desempenhar esse trabalho. Arão, o primeiro sumo sacerdote, foi chamado por Deus para esse ofício. Ele não procurou e nem mereceu. Ele foi constituído por Deus, tal qual Cristo foi. O ministério sacerdotal, antes de qualquer outra coisa, é um chamado particular para o serviço. Então, diante daquilo que nós vimos até aqui, sobre como a Bíblia vê a pessoa de um sacerdote, quais as qualificações da pessoa de um sacerdote, embora seja uma designação dada por Deus e um ministério santo dado aos homens, nós podemos perceber que ninguém é capaz de exercer com perfeição esse ministério. Ninguém vai conseguir se identificar perfeitamente com o outro. Ninguém é guiado pelo chamado o tempo todo. Ninguém no seu ministério, às vezes, trata só de coisas espirituais, porém há um, que é o sacerdote perfeito. E nele todas as coisas convergem. Nele toda a didática do Antigo Testamento é desanuviada, é estabelecida. Nele todo o ministério do Novo Testamento é fundamentado, que é a pessoa de Cristo,
como sumo sacerdote. Então, até o versículo 4, o autor de Hebreus nos fala sobre esses padrões que eram estabelecidos no Antigo Testamento de um sacerdócio. A partir do versículo 5, ele nos mostra como Cristo cumpriu cada um desses padrões. Diz assim, a partir do versículo 5, assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Jesus é o sumo sacerdote perfeito estabelecido por Deus. Todo o Antigo Testamento era uma sombra. Todo o Antigo Testamento era uma tipologia que culminava na pessoa de Cristo. Porém, há uma grande diferença entre o sacerdócio de Jesus e todos os demais sacerdócios estabelecidos na Bíblia. É que enquanto os demais sacerdotes eram pecadores, limitados e precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, conforme nos diz o versículos 2 e 3, pois também ele mesmo estava rodeado de fraquezas, os sumos sacerdotes humanos, por isso eles deviam oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Jesus é o próprio Deus eterno encarnado. É a imagem visível do Deus invisível, e nele não há pecado algum. É aquele que foi glorificado pelo Pai, não como um bom servo. A Bíblia não diz do Senhor Jesus assim, você foi apenas um servo bom e fiel. Isso, pela graça de Deus, será dito de nós lá na eternidade. Essa é a esperança de ouvirmos isso. Não é isso que é dito acerca de Jesus. Acerca de Jesus, o Cristo de Deus, é dito: você é o meu filho, estabelecido para sempre. O sacerdócio de Jesus foi também designado pelo próprio Deus. Ele veio em carne e se identificou conosco, sendo um homem de dores. Olha o que nos diz o versículo 7. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da reverência. Ele ofereceu clamor com lágrimas. Ele passou pelas dores. Ele foi experimentado pelo sofrimento e pela obediência. E por isso ele se tornou o nosso Salvador. Versículo 8 diz: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Aqui a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, né? Tanto com o aspecto de aprender, Jesus tem que aprender, né? Pela obediência, quanto o aspecto de ser aperfeiçoado. Isso é uma coisa que para a gente é difícil de mensurar, né? Porque quando a gente fala em aprender por obediência, talvez a imagem mais vívida que vem à nossa mente é dos nossos filhos. A gente vai falando, não faz isso, ele vai lá, faz, aí você às vezes tem que corrigir com a varinha. Eu particularmente não acredito que Jesus tomou uma varada na vida. Ele não desobedeceu. E desobediência é pecado. Considerando que ele nunca pecou, então ele não pecou nem na infância. E é verdade, desobediência é pecado. Você falou com seu filho uma vez, você teve que falar a segunda, ele já desobedeceu. E obediência tardia é desobediência. Às vezes o filho fica bravo, você fala 1, 2, 3. E aí você vai lá e tem que corrigir, fala, mas eu obedeci. Não, você desobedeceu. Se eu tive que falar a segunda vez, é porque a primeira vez já não foi dado ouvidos a isso. Eu particularmente creio, de acordo com o relato das Escrituras, que nem por isso Jesus passou. Então, como ele aprendeu pela obediência? Os nossos filhos aprendem assim. Eu lembro do Micloc que eu cheguei aqui uma vez conversando com a Sil. Eu vou gravando essas coisas, né? Eu estou esquecendo das coisas de agora. As coisas um pouco mais antigas, eu estou lembrando. A Gigi era um bebê de colo quando chegou aqui. Mas eu lembro que numa das nossas conversas, a Sil falou assim: quanto mais cedo
a gente disciplina os nossos filhos, mais cedo a gente para de disciplinar. Lembra disso? Quanto mais cedo você ensina ele no caminho do Senhor, mais cedo você para de disciplinar. Né? E eu experimentei isso na minha vida. Em específico, eu lembro de algo que aconteceu com uma filha minha. Hoje de manhã eu falei de uma filha, eu não vou dizer os nomes para não deixar elas envergonhadas, mas hoje eu falei de uma filha que está na faculdade. Agora à noite eu vou falar de uma filha que não está na faculdade. Mas eu não vou dizer quem são essas filhas, né? Mas eu me lembro que a que não está na faculdade, ainda muito pequena, eu tinha dito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Aí, como diz o reverendo Arão, eu fui obrigado a atentar contra a sua integridade física, né? E eu cheguei e tive que corrigir com a varinha. E ela chorou e eu falei, explicando para ela por que tinha apanhado. Não é só bater no filho não, viu, irmão? Tem uma teologia na correção, tá? Uma teologia bíblica na correção. Mostrando que o pecado causa dor. Por conta do pecado, Jesus sofreu as dores na cruz do Calvário. Porque senão seu filho simplesmente vai falar assim, olha lá, o grandão vem, bate em mim, fica o dito pelo não dito, depois vem falar de amor. Que negócio de amor é esse? Você vai estar exemplificando ele, filho. O pecado causa dor. Aqui é uma dor controlada para que você entenda as penalidades do pecado. Mas se você não atentasse para essa dor, não converter o seu coração e não voltasse para Cristo, você vai sofrer outras dores e penalidades ainda maiores pelo pecado. E conversando com essa outra filha, não a da faculdade, dentre as coisas que eu falei, e ela sempre foi muito perspicaz em pegar, eu falei assim, olha, você está apanhando, meu amor, porque você quer? Ela falou, quero. Não. Eu falei, quer. Aí eu falei, papai, eu posso garantir que eu não quero. E eu disse, eu posso garantir que você quis. Ela falou, como que eu quis? Eu expliquei para ela como ela quis. A partir do momento em que eu havia dito, faça dessa forma, 1, 2, 3 vezes, e eu já havia avisado que se não fizer dessa forma, haverá uma correção. E ela venceu todos esses parâmetros. A nível de chegar na correção, ela fez uma escolha pela correção. E falei para ela que muitas vezes nós fazemos essa escolha pecaminosa nas nossas vidas, de não obedecer a Cristo. E depois nós falamos, Deus, por que comigo? Por que a mão foi pesada comigo? E naquela conversa foi algo muito interessante, porque eu falei para ela, olha, se você não quiser, você nunca mais vai apanhar. Ela falou, eu não quero. Eu falei, então fechou, você não quer apanhar, eu também não quero bater, ficamos tudo certo. Eu não tenho prazer em corrigir os filhos, mas também não tenho pesar. Nunca, os educadores de plantão da internet vão odiar esse pastor agora. Eu nunca derramei uma lágrima, nem uma gota de tristeza por corrigir meus filhos. Eu sempre o fiz por muito amor, com muita alegria e satisfação no Senhor. Embora eu creia que do lado deles não havia a mesma satisfação, a mesma alegria, o mesmo júbilo. Mas eu falei, então, se você não quiser apanhar, eu também não quero bater, é só você obedecer. Todas as vezes que o pai falar e você obedecer, não haverá penalidade. E a partir daquele momento, irmãos, por esse tipo de coisa, nunca mais foi corrigido. Nunca mais. Porque entendeu cedo, aprendeu. Quanto mais cedo nós disciplinamos os filhos, os papais de crianças novas aí de plantão e aqueles que estão no forno aí, quanto mais cedo você disciplina seu filho, mais cedo você para de discipliná-lo. Quanto mais cedo você apresenta o evangelho para o seu filho, mais cedo eles compreenderão do evangelho, da graça, da cruz. Então, a ideia de aprender por meio da dor não é essa ideia aplicada a Jesus. A nosso caso é assim, mas no caso de Jesus não é assim. Tosquio, o mais antigo dos grandes dramaturgos gregos, incessantemente citava nos seus textos o seguinte, que a aprendizagem vem pelo sofrimento. Heródoto declara que estes sofrimentos eram um modo desgraçado de aprender. Embora eles fizessem com que aprendêssemos, ele nos fazia aprender exatamente de uma maneira desgraçada, dura. Ainda um poeta moderno diz dos demais poetas, aprendemos sofrendo o que ensinamos cantando. E é assim na nossa vida. O aprendizado vem de lutas, vem de dores. Vem no
no meio das adversidades. Mas isso não se aplica a Jesus. A ideia de que Jesus aprendeu a obedecer pela dor não significa que houvesse qualquer aspecto da sua vida que precisasse de um aperfeiçoamento, ou que Jesus precisasse de algum tipo de varada, ou de algum tipo de correção. Mas isso aponta para a sua identificação com as nossas dores, com as nossas lutas. O Deus eterno, aquele que é aclamado por anjos, se fez carne e habitou entre nós, sendo participante da lástima das nossas dores. Isso significa que, pelo fato de Jesus ter experimentado a minha dor e a sua dor, ele se tornou perfeitamente habilitado e capacitado para ser o nosso redentor, identificado conosco. Jesus sofreu, embora não a penalidade pelo seu próprio pecado, mas a penalidade pelos nossos pecados. Na cruz ele recebeu todo o cálice da ira de Deus. Jesus experimentou a nossa humilhação, para que nele nós fôssemos glorificados. Ele nasceu, encarnou-se, sofreu. Olha o relato do Getsêmani, irmãos. Nas orações de Jesus, o seu suor chegou a transformar-se em sangue. Ele foi obediente até morte, morte de cruz. Ele experimentou a tumba fria para que eu e você experimentássemos o céu. Ele sofreu em nosso lugar. Ele passou por toda a aflição para que nós participássemos de toda a graça, de toda a misericórdia. Para a gente terminar, aqui tem um aspecto muito interessante no texto, onde o autor de Hebreus diz que Jesus não é um sacerdote também comum, apenas levantado por Deus. Mas ele é um sacerdote da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Além de ser o diácono aqui da igreja, né? O Melquisedeque aqui não é o nosso Melqui, diácono aqui. Esse recebeu o nome do sacerdote Melquisedeque. A Bíblia nos diz muito pouco acerca desse personagem misterioso. Mas o que ela nos revela acerca de Melquisedeque é que Melquisedeque era rei de Salém. Salém é Jerusalém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui nós já vemos uma particularidade muito interessante acerca dele. Porque nos tempos de Melquisedeque, ou se era rei, ou se era sacerdote. Não havia um duplo ofício. O rei era rei, o sacerdote era sacerdote. Nós encontramos, inclusive, no Antigo Testamento, quando o rei Uzias encheu seu coração de empáfia e resolveu entrar no templo para oferecer sacrifícios. E os sacerdotes que ali estavam resistiram. O rei falou: aqui não, o senhor não tem lugar aqui. No trono o senhor é o rei, aqui o senhor não é sacerdote. E a Bíblia chama esses homens que resistiram ao rei de homens da maior firmeza. Mas Melquisedeque foi alguém levantado por Deus para governar Jerusalém, que é Jerusalém, o lugar da paz, e ministrar diante de Deus. E é dessa ordem que Jesus veio. Daquele que governa sobre todas as coisas e que ministra diante do Pai. Diga-se de passagem, Jesus tem um triplo ofício: rei, sacerdote e profeta. Então Jesus era dessa ordem especial. Alguém designado por Deus de maneira especial e perfeita. Assim como o ministério pastoral pode se identificar com o sacerdócio do Antigo Testamento, guardadas todas as devidas separações contextuais, principalmente ele deve se identificar com Cristo. O ministério pastoral nos nossos dias deve apontar para a pessoa de Jesus. Qualquer coisa fora disso não é um sacerdócio de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, Jesus é esse sumo sacerdote perfeito. Nele se cumpriram todas as prescrições do Antigo Testamento. Ele é o aguardado das nações. Dele nós recebemos todos os benefícios perfeitos da mediação entre Deus e nós entre nós e Deus. Se no Antigo Testamento eram levantados homens como tipos, agora foi levantado o Filho eterno do Deus eterno. Agora nós olhamos para aquele madeiro e nos identificamos naquela cruz.
Agora, de uma maneira única e perfeita, de uma vez por todas, um único sacrifício foi oferecido por mim e por você. E Jesus é o grande pontífice, aquele que faz a ligação perfeita entre nós e Deus, aquele que nos instrui nos caminhos do Pai, aquele que nos liga ao Deus eterno pelo seu sacrifício, a sua oferta na cruz do Calvário. Quando o autor de Hebreus escreveu essa doutrina do sacerdócio de Jesus, o que ele queria mostrar para aqueles irmãos, e também a mim e a você, é que sem Cristo nós não temos acesso ao Pai. Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida. Apenas pelo seu sacrifício, e tão somente pelo seu sacrifício, apenas pelo seu sacerdócio, pela sua mediação, por aquilo que ele ofereceu, é que eu e você podemos nos achegar a Deus. Vir ao culto é muito bom, venha sempre em obediência ao Senhor que te chama a cultuá-lo no dia do Senhor. Mas vir ao culto não te leva para o céu. Dar os dízimos é muito bom. Faça esse exercício, experimente da bondade de Deus. Inclusive, Deus já te abençoou, não com uma bênção especial. Não imagine que você vai fazer uma negociata com Deus no gasofilácio. Só Deus, estou pondo um tiquinho a mais aqui, porque estou precisando de uma grana lá. Deus não vai fazer isso. Você só vai perder dinheiro. Nem dê. Estou sendo bem sincero. Não faça negócios com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas Deus já começa te abençoando desde a instrução na administração dos seus bens. Quando Deus diz, olha, tudo é meu. Tudo é meu, tudo é de Deus. Teu dinheiro é de Deus, tudo, nós somos dele. Pela graça eu te dou como mordomo. Você administra em 90% nas suas mãos. 10% você só devolve. É um exercício de gratidão. Não é um exercício de lei, é de gratidão. Mas o dízimo não te leva para o céu. Nada te leva para o céu que não seja Cristo. Você exercer ministérios na igreja é uma bênção. Você vai abençoar pessoas, vai ser abençoado, vai ter oportunidade de crescer, mas os ministérios não te levam para o céu. Ah, pastor, então, de que vale tudo isso? Vale quando nós fazemos isso por causa de Cristo. Única e exclusivamente por causa de Cristo. Ele é o sacerdote. Ele é o meio. Ele é o meio e o mediador. Ele é o sacrifício e o oficiante. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Que nós entendamos isso. E que a nossa vida seja pautada de forma diferente. Olhando sempre para Cristo. Firmemente para Cristo. Vivendo para a glória dele todos os dias. Hoje e até a eternidade. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem sido um Deus bom que tem se revelado a nós com misericórdia e graça. Tua bondade tem nos seguido e nós temos aprendido cada vez mais, Senhor. Hoje, Deus, diante da tua palavra, nós entendemos a mediação santa, plena e perfeita que temos por intermédio do seu Filho Jesus. E agora eu quero lhe pedir, Senhor, que isso fortaleça a nossa fé. Que isso mude a nossa maneira de lidar, até mesmo com o sagrado. Entendendo, Deus, que as nossas atitudes devem ser por gratidão, em resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Nada disso é meritório. Muito pelo contrário. Os méritos que temos são tomados sobre nós da cruz do Calvário para cá. Nos abençoe e nos fortalece, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.